Painel Eduque chegando com as informações do município de Cordeiro, através do 8.3 Digital, Sistema Rio Cable de Comunicação. Um abraço especial a você que nos acompanha pela TV a cabo, com a central em Macuco, Conceição de Macabu, São Sebastião do Alto e os distritos de Floresta, Monerá e Valão do Barro. E você na internet, peço que se inscreva no canal, ajude a nossa programação, o nosso canal, com a sua inscrição, TV Eduque de Cordeiro, e receba todos os nossos vídeos em primeira mão. O assunto: a Câmara de Cordeiro, em destaque no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Concedo a palavra agora ao vereador André Luiz Cruz Mion, por gentileza. Aberta a tribuna. Alô? Bom, primeiramente, meu boa noite a todos. Hoje eu venho mais uma vez aqui na tribuna prestar conta do meu mandato, né? No caso do nosso mandato. Muitas vezes fomos abordados nas ruas por munícipes que trazem demandas essas muitas vezes mais simples, com um prazo de tempo mais rápido de obter uma resposta, seja ela assertiva ou não. Outras vezes somos procurados por empresários. Na maioria das vezes, nesse caso, a reclamação é de não conseguirem ou estarem com problema de participar de algum processo licitatório, pois no entendimento deles algumas cláusulas seriam abusivas. Bom, nesse caso, eu sempre falo que se demanda um pouco mais de tempo, a resposta não é imediata. Demora, a gente precisa de tempo para estar lendo o edital e a gente precisa ver se realmente, em tese, é pertinente ou não a pretensão do empresário. Bom, isso eu estou relatando porque ano passado, perto da exposição, eu fui procurado por um grupo de empresários no que tange respeito ao rodeio, perto da exposição. E eles alegaram que o edital estava direcionado e, com isso, eles teriam dificuldade de participar. Bom, naquele momento, já estava muito perto da licitação, bem como da exposição. Disse a eles que eu precisava ler o edital, mas, em uma semana no máximo, daria um retorno. E assim o fiz. Naquele momento, não havia tempo hábil para tentar uma impugnação em relação às cláusulas que eu entendi serem abusivas. Mas, no meu dever da fiscalização, eu apresentei representação ao Tribunal de Contas. E eu passo a ler aqui a decisão plenária da semana passada para dar ciência aos empresários e aos munícipes. Trata-se de representação formulada por Rodeio América Country, pessoa jurídica de direito privado qualificada nos autos. Relativamente às especificações do termo de referência, suscitou a irregularidade de reunião de objetos distintos em um só lote, quais sejam o serviço de estrutura física do rodeio e o serviço artístico composto por show de rodeio, a falta de previsibilidade para a apresentação de similares no serviço de estrutura física do rodeio e a ausência de planilha de quantitativos de custos unitários. Em decisão de 12 de 12 de 22, o plenário deliberou por conhecimento da representação, sua projetência parcial quanto ao mérito, notificação ao prefeito municipal de Cordeiro para apresentação de razões de defesa pelos vícios que macularam o certame, nos seguintes termos: do artigo 26 do Regimento Interno, para que no prazo de 15 dias apresente razões de defesa pelos vícios que macularam o certame ao arrepio da legislação de regência, conforme abaixo relacionados. Reunião em um mesmo lote de serviços de natureza distintos, estrutura física e show de rodeio, sem a devida justificativa quanto à impossibilidade técnica ou econômica do parcelamento, comprovado por estudo técnico prévio, contrariando o artigo 23, parágrafo 1º da Lei 866 de 93. A ausência de orçamento detalhado, contrariando o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 7º e inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 40, todos da Lei 866 de 93. O senhor Leonan Lopes de Melhorança encaminhou razões de defesa. Na sequência, a Coordenadoria de Auditoria de Políticas de Assistência Social e Desenvolvimento formulou proposta de encaminhamento por sua rejeição. O Ministério Público de Contas concordou com a proposta do corpo técnico. É o relatório. Em nenhuma ocasião, o jurisdicionado comprova que o fracionamento do objeto prejudicaria a contratação, assim como não apresenta qualquer análise comparativa de economicidade. Por meio da súmula 247, o Tribunal de Contas da União demonstra o seu entendimento sobre o assunto. Note,
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. Quanto aos orçamentos, estão demonstrados pelo valor total, ou seja, sem a devida decomposição em custos unitários. O jurisdicionado transferiu a responsabilidade da composição dos custos para os licitantes. Entretanto, não é razoável que estes tenham que efetuar cálculos ou até mesmo suposições para descobrir o orçamento detalhado. No que se refere à dosimetria da penalidade, considero que a fixação de seu valor deve ser suficiente e adequada não só para repreender a conduta do responsável, mas também para inibir a reiteração do comportamento vedado, ostentando, portanto, nítido caráter punitivo pedagógico. Voto por rejeição das ações de defesa apresentada pelo senhor Leonan Lopes de Melhorança, por declaração de ilegalidade da tomada de preços 20 de 2022 e do respectivo contrato 113 de 2022, e por aplicação de multa correspondente a 2.500 UFIRA ao senhor Leonan Lopes de Melhorança. Bom, o que nós podemos extrair do que foi dito, do que foi lido? Primeiro, a importância da nossa fiscalização, uma fiscalização séria, comprometida com a verdade, com a transparência e com o município. Em relação à empresa, esse empresário agora, ele já sabe que quando sair o edital, ele não pode esperar chegar perto do certame para pleitear alguma coisa. A parte. Não, deixa eu terminar, por favor. Por favor. Então, posso prosseguir? Gentileza, continue. Então, em relação ao empresário, ele já fica ciente que ele tem que, antes, assim que o edital sair, se ele observar alguma realidade, procurar entrar com a impugnação. Por quê? Porque 2 itens que ele pretendia a resposta, num primeiro momento, o CAD deu razão, mas como já estava muito próximo e eles não cancelaram o rodeio, isso ficou para uma discussão posterior, que seria a questão da similaridade em relação aos itens de engenharia e em relação a precisar ser escrito na etapa da Liga Nacional de Rodeio. Então, fica a lição para o empresário, que ele também tem que estar atento e não pode ser, as coisas não podem ser em cima da hora para que ele tenha aí êxito no que ele está logrando. E importante também para o município, porque com a divisão dos lotes, ele, com a documentação, ele pode participar do evento e rodeio, não vai ser que nem na licitação passada que só veio uma empresa, e abre a possibilidade de empresas da construção civil participarem do segundo lote, que seria da estrutura de rodeio. Então, no fundo, o município só tem a ganhar, você amplia aí a possibilidade de participação de empresas, de ramos distintos, e sempre primando pela economicidade. Então, é isso que eu digo. Fica aí que, com esse trabalho, a gente está, de fato, fazendo com que a municipalidade cada vez mais aumente sua eficácia na transparente, bem como na sua parte administrativa. Então, era isso, presidente, que eu tinha para falar hoje, e brevemente só queria dar os parabéns a todas as mulheres, não vou me alongar, já que a vereadora Fabiola vai estar fazendo aqui, né, uma homenagem, então eu vou lhe acompanhar nesse momento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, André Mignon. A parte, Pablo, por favor, está disponível. Quero, como muito bem o nobre vereador, leu a decisão do Tribunal de Contas, é importante a gente destacar e observar que o corpo técnico da nossa prefeitura, inclusive, que já vem de gestão passada, inclusive o nobre vereador foi secretário de administração, e muitas das vezes observamos que quando se discriminam os itens técnicos, os itens individuais da tomada de conta e da licitação, temos que observar o vício formal e o vício material dos itens. E pelo que eu observei, muitas das vezes na hora da cotação, a empresa que infelizmente eu aqui não, como vereador, jamais estaria advogando ou defendendo empresa A ou empresa B. Pelo contrário, eu acho que todos têm o direito de participar de uma licitação, ir lá e peitar e entrar até com mandado de segurança, até discutir no tempo hábil de uma licitação, questionar os itens. Não simplesmente procurar A, B ou C para poder ali querer mudar e entrar no Tribunal de Contas. E na questão, né, eu fico vendo aí 3 anos de mandato praticamente, estamos entrando, né, logrou êxito aí nesse primeiro momento, uma multa de
2.500 OFI, num valor de R$10.000, que com certeza eu tenho a tranquilidade de dizer que o Executivo vai estar recorrendo na Corte e com certeza reverter, e podemos estar lendo aqui uma decisão, mas que infelizmente, como bem falou também, o empresário precisa também entrar nas licitações e questionar os itens anteriormente. Ok, obrigado. Obrigado. Uma par. Obrigado, vereador André, Pablo. Vereador André. Só para ficar esclarecido aqui, que eu acabei ficando confusa. Essa multa é para a prefeitura ou é para o prefeito? Para o prefeito, para o gestor. Direto para o gestor. Pro gestor. Então vamos seguir, gente, pode seguir a ordem, por favor. Obrigado, André Mignon. Entendo que tudo é válido, né? A opinião dos vereadores, e entendo também que Pablo tem razão. Existem prazos para reclamar, existem os órgãos, então a gente tem que estar atento a tudo. Eu acho que a fala do vereador André Mignon é importante, mas sabemos que, né, tem todo um processo hábil para você seguir e reclamar, e eu tenho os prazos. Então acredito que o Executivo está pautado na ética e segue esse processo para que não tenha problema. Espero que consiga, né, e dê providência se eu tiver algum engano, algum processo que não siga a regra. Agora a vereadora, a palavra ao vereador Tiago Romito, bom, por favor. Boa noite a todos. Presidente, obrigado pela sessão aqui da tribuna. Eu vou tentar não me alongar muito, tem alguns itens aqui que eu queria falar hoje, trazer aqui à tribuna. E um deles é agradecer aí ao Executivo pela execução de uma obra na rede pluvial aqui na rua Nassib Simão, ali próximo ao número 1600. Foi uma indicação que eu fiz em 2021. E à época o secretário de obras disse que não tinha condição de fazer naquela época, e agora passei lá em frente e já estão lá colocando material lá para fazer. Então fico feliz de ver uma indicação sendo atendida, e a gente está aqui para parabenizar quando é feito, para cobrar quando a gente acha que está errado. Por isso, meus parabéns aí ao Executivo que tem executado essa indicação lá, né, e essa demanda daquele munícipe ali que reclamou comigo em 2021. Presidente, eu não pude estar presente aqui na prestação de contas no dia 28, mas eu assisti, né, na rede social, no YouTube, e pontuei alguns pontos ali, né, selecionei alguns pontos ali para falar, porque passa muito pela minha matéria, porque eu fui secretário de Fazenda, tenho experiência nessa área, e resolvi trazer aqui à tribuna alguns pontos que foram falados, até para a gente ter pontos de atenção ali, e ter atenção em algumas situações que estão acontecendo, para dizer que lá na frente, às vezes, a gente foi pego de surpresa. E em matéria financeira, muito difícil acontecer ser pego de surpresa. O município de Cordeiro, em 2022, arrecadou 7 milhões a menos do que em 2021. Isso foi publicado e está lá na prestação de conta. O município de Cordeiro, em 2022, gastou 38 milhões de reais a mais do que gastou em 2021. Se a gente pensar que arrecadou mais 7 e gastou mais 38, alguma coisa tem errado aí. Alguma falha teve aí nesse planejamento. Algum problema a gente encontrou aí. E aí, eu comecei a olhar as áreas. Por exemplo, a gente teve lá mais 4 milhões de reais gastos na saúde. Pô, muito bom, excelente. Mas desses 4 milhões, quase 1 milhão foi só no aditivo do hospital, que era mais de 100 mil reais por mês. Então, a gente tem que avaliar também se está valendo a pena os 100 mil por mês investido no hospital e se a melhoria no atendimento está sendo suficiente para condizer esses 100 mil reais. A gente teve também um outro problema lá, e vai ter esse ano mais ainda, porque no ano passado não foi. Teve uma empresa que saiu desse município para o município de Cantagalo, que gerava uma arrecadação de ISS, e esse ano a gente perdeu. Então, toda vez que a gente perde receita, a gente sabe, por exemplo, o dinheiro da SEDAI esse ano vai mingar. Em 2021 foi um dinheiro forte. A gente arrecadou menos em 2022, vamos arrecadar menos ainda em 2023. E aí tem um outro gatilho importante, que no final da prestação de contas foi falado, muito falado, que é o limite, que é a questão do limite gasto pessoal. A gente sabe a questão, né, que antigamente foi feita a segregação de massa lá do Instituto de Pensão, agora tem a alíquota suplementar, tudo isso aumentou. Mas eu tenho um outro ponto que aqui foi tratado como ponta de iceberg. Eu não acho que é ponta de iceberg, eu acho que é boa parte do iceberg,
que é o projeto de lei que criou os 85 cargos, ou mais de 85, que inclusive eu e o vereador André Mion entramos com a ação popular, estamos logrando êxito, inclusive já com algumas definições já dessa ação popular, vindo para essa Casa de Leis para alterar já nomenclatura, definição e os pré-requisitos para poder ingressar nesses cargos. E a gente vê que, por exemplo, algumas falas, acho que vamos ter que mexer na função gratificada do servidor e na hora extra, ao invés de cortar o cargo comissionado. Olha, eu entendo perfeitamente que algumas secretarias ali realmente estavam precisando de servidor, realmente estavam precisando de mão de obra, mas ainda tem secretaria ali precisando de mão de obra. Por exemplo, a Defesa Civil. A Defesa Civil, hoje em dia, o secretário é o cara que ainda está lá em cima cortando árvore, é o cara que ainda está lá em cima tirando os problemas todos e ficando 24 horas por dia acordado. Parabéns ao Taveira, que é uma pessoa excelente. Foi um acerto desse governo, foi manter o Taveira como secretário, que é um cara fenomenal. Mas a gente sabe que tem vários lugares aí que tem pessoas que realmente, vamos dizer assim, estão ali por A ou por B, não estão ali só para executar o trabalho. Então, eu acho que o município deveria olhar melhor essa questão da função gratificada, da hora extra para aquele servidor que precisa. E, na verdade, não digo nem o servidor que precisa, mas o servidor que executa. Por exemplo, já escutei de um motorista que, poxa, estão controlando agora a minha hora extra que eu não vou poder mais pontuar tudo aquilo que eu fiz. Falei, não é assim que funciona, tem legislação. Isso não existe. Isso não existe, eu não acredito que isso vai acontecer. Conheço o doutor Marcos é uma pessoa íntegra e eu não tenho possibilidade de pensar nesse assunto. Então, eu queria falar da prestação de contas, era isso. E mais um outro ponto, que é o seguinte. No final da prestação de contas, o prefeito foi incisivo quando ele falou da questão do hospital. E eu recebi aqui a liminar suspendendo o leilão. Poxa, muito bom, excelente. E o prefeito foi infeliz quando ele disse que a busca pela solução da desapropriação do hospital vem só de um lado. Isso não é verdade. Em 28 de dezembro do ano passado, eu fui convidado pelo advogado do hospital a uma reunião no gabinete do prefeito com a procuradora do município, dizendo e tratando sobre esse assunto. Lá ficou definido que o município ia contratar uma empresa, ia buscar uma empresa para fazer a avaliação do prédio, para poder fazer essa desapropriação em um acordo de uma ação judicial que já existe. E essa ação judicial cobra, sim, inclusive aluguéis que até hoje não são pagos. Então aí se fala de bomba fiscal que foi deixada. A bomba fiscal está aí hoje. Ela não mudou, não. Está do mesmo jeito que estava no governo passado. Então, assim, quando a gente fala uma coisa, a gente tem que dar sustentação àquilo. Então, estou dizendo aqui, eu fui convidado pelo hospital a ir lá nessa reunião. O advogado do hospital e a procuradora se mostraram à disposição para fazer, a procuradora do município foi, e em 2021, o presidente do hospital, que então era meu assessor, me procurou dizendo que ia à prefeitura fazer uma reunião com o prefeito, e eu estive lá. Haviam vários secretários, inclusive o secretário de saúde. Em 2021 foi solicitado a esse presidente a documentação. Por exemplo, os processos que existiam, por exemplo, o contrato da empresa que trabalha lá, da Climagem, da Cedi Cordeiro, com o hospital, e foi entregue ao executivo. 2021. Nós estamos em 2023. E até hoje, nada mudou. Estamos conversando ainda. Então, esse assunto do hospital, para mim, eu vou bater o martelo aqui, eu acho que o prefeito está correto, tem que desapropriar, tem que fazer. E a gente tem pressa, porque os trabalhadores que estão lá estão nessa angústia. Vai ter o leilão, vou receber meu dinheiro. Não vai ter o leilão, não vou receber mais. Então, cada um fica angustiado e aquilo ali vai só aumentando. Eu já conheço gente que, infelizmente, já está com problema de saúde há muito tempo por conta disso. Um outro assunto que eu queria falar aqui também, fazer uma solicitação verbal. Depois da parte, presidente. Fazer uma solicitação verbal e dizer o seguinte, aproveitar esse projeto de praça, inclusive o vereador Ronaldo Rosa foi muito feliz aqui na indicação com relação à Praça do Constantino, para solicitar que a Praça do Recanto das Palmeiras seja também reformada. Ali a gente tem muito problema ali, que as crianças não têm, por exemplo, uma área de lazer adequada e ficam jogando na praça ali, podendo ir para a rua, carro pegar, carro bater. Então a gente tem essa dificuldade ali. Mas que essa reforma ela seja breve. Porque, por exemplo, a Praça do Rodolfo Gonçalves ficou muito bonita, mas demorou mais de ano para ficar pronta. A ponte do Rodolfo Gonçalves, uma indicação muito boa do vereador Gustavo Careca, para ser reformada ali, em fevereiro de 2021 eu estive ali falando de uma coluna daquela ponte que precisava ser refeita. E até hoje aquela coluna está do mesmo jeito. Não tem um guarda-corpo, não tem nada. E outra coisa, hoje, na minha casa, eu moro no Rodolfo, como todos sabem, 3 moradores me procuraram, dizendo do aumento da criminalidade aqui no bairro Rodolfo Gonçalves, falando sobre questão de tráfico de drogas, e eu até procurei o vereador Gustavo, procurei o secretário de Segurança Pública do município, e disse o seguinte, que eu vou me reunir com eles para a gente tentar traçar uma ação.
Mas uma ação muito importante é a gente reformar aquele ginásio. Aquele ginásio do Rodolfo parado é um absurdo. A gente sabe que tem a questão lá, a vereadora Fabíola até me passou, né, com a ação lá do vice-governador, do Thiago Pampora, do Cláudio Castro, governador, que está avançando a questão do projeto lá. Mas o município que tem 19 milhões de reais de caixa próprio, não tem 800 mil para reformar um ginásio? Não é possível. Então a gente já está para o 3º ano de mandato e esperando o ginásio. Em maio de 2021 eu tive com o vereador Pablo, tive com a vereadora Fabíola em Brasília, solicitei uma emenda parlamentar e o prefeito me disse que não precisava, que ia reformar com outro recurso. Então, é algo que a gente fica toda vez batendo nisso, mas não é algo que as crianças estão se perdendo. Tem jovem ali de 13, 14 anos de idade achando que é chefe de tráfico. Então, gente, a gente está com urgência, as famílias estão se perdendo, a gente precisa de ter equipamentos do poder público para prevenir isso. Meu último ponto aqui, presidente, serei breve, é com relação ao projeto de lei número 08/2023, com relação à tarifa de ônibus e o subsídio. Na verdade, é o subsídio, né? A tarifa de ônibus já está definida que vai ser 5,2. Quem que vai pagar essa conta é que vai ser definido aí com esse projeto de lei. A gente votou no dia 15 de fevereiro aqui a urgência. 15 de fevereiro. Hoje é dia 8 de março. Para que votar a urgência? Tem esse tempo todo aqui na casa. Então não precisava. E mais do que isso, para que votar a urgência num projeto que não tem impacto financeiro? Não tem estudo de impacto financeiro. Esse projeto, no meu modo de ver, vai ter que voltar para o executivo. Não adianta trazer para cá. Tem que trazer ele pronto. Assim não vai estar. Então, queria dizer isso aqui. Hoje, estou à disposição dos vereadores para o que precisar. E, presidente, muito obrigado pelo espaço. Parabenizar a vereadora Jussara, a vereadora Fabíola, nome delas, parabenizo a todas as mulheres. E feliz Dia das Mulheres a todos. Boa noite, obrigado. É a parte, o vereador Pablo Sérgio e depois o Milton Mitch. Primeiro, Pablo Sérgio, por gentileza, 1 minuto. Presidente, o novo vereador Thiago Romito, quando a gente destaca a questão do hospital, temos aqui que falar, primeiramente, essa casa aqui, já aprovamos, inclusive com a questão do recurso da SEDAI, para que, caso aconteça o leilão, o município entrasse comprando e brigasse, que seja tanto no valor de 4 milhões a 9 milhões, e que seja o valor o município possa ir lá e adentrar e estar comprando. Inclusive, como eu já teci várias vezes comentário, na minha opinião, deveria ser por R$1. Por quê? Porque essa dívida jamais é do governo atual. Vem da fatura anteriores e começa até de aluguel, que eu também falei para o prefeito que deveria, no 1º de janeiro, estar pagando aluguel ou desapropriar imediatamente. Então, o que acontece? Sabemos muitas das vezes que hoje o município faz parte em diversos processos do polo passivo, na qual o município paga, que deve entrar imediatamente com isso, agregando nos processos, e para, com isso, resolver a questão do hospital. E do outro lado positivo, que também então, o município, como você mesmo passou, vereador, a questão da queda de arrecadação que observamos, e como cargo comissionado também é um cargo que o prefeito a qualquer momento pode estar tirando, e como você destacou muito bem que a Defesa Civil precisa, e em alguns lugares, de repente, não o seu modo de ver, pode não estar necessitado, mas aí depende da demanda do executivo dizer se precisa ou não. Então, a questão da quadra do Rodolfo foi questionado, sim, nós tivemos em Brasília, pedimos, até estavam buscando recurso, sendo que o governo do Estado, e até hoje, eu estou vendo Cláudio Castro na sua reeleição, o vice Thiago Pampora aqui com a vereadora Fabíola, muito bem, você comentou que também está lá vendo a questão de ser liberado o recurso, eles estão andando com todos os processos licitatórios para ajudar o município de Cordeiro. Então, nunca na história nós vimos governador reeleito continuar cumprindo com as promessas de campanha. Então, isso é muito importante, vereador, agradeço observar esses pontos, senão fica parecendo que o executivo não está tendo as ações necessárias. Obrigado pela participação. Agora, vereador Hamilton Mitch, por gentileza, 1 minuto. Boa noite a todos, eu vou ser breve. É só para passar para o novo vereador Thiago Romito, que até o Pablo Sérgio ali já citou, não vou entrar em questão do hospital, porque para não prolongar muito, mas eu vou falar da Praça do Rodolfo, que inclusive é uma indicação minha desde a gestão passada, para você ver quanto tempo tem que foi para ter essa reforma. Então eu não vou culpar o governo atual, eu tenho que parabenizá-lo, porque o que passou realmente não fez. Né? O governo qual eu fui secretário-geral de governo, o vereador aí foi secretário de Fazenda, né? O qual o André também esteve lá como secretário de administração. Nós tivemos, né, dentro de um governo que não conseguiu fazer isso em tão pouco dentro dos 4 anos. E o atual governo
que seja em um ano, pelo menos tomou a iniciativa de reformar aquela praça ali, que realmente estava precisando mesmo, uma praça jogada ao lixo, enfeiando, vamos dizer assim, ao bairro Rodolfo Gonçalves, um bairro igual foi criado. Tá? Inclusive a quadra do Rodolfo ali também já foi uma das coisas que eu já até conversei com o prefeito, como que eu sei que os demais vereadores já devem ter conversado também, é a intenção dele, da mesma forma que ele já vem em 2 anos fazendo muitas coisas aí, que eu admiro e muito, que tem uma indicação minha lá na Rua do Matadouro, da ponte do... é mesmo da ponte do Matadouro ali, eu tenho indicação ali, e foi feita agora nesse governo. Coisas que há 30 anos não acontecem, está acontecendo agora dentro desse governo. Obrigado. Então, é lógico, vamos realmente cobrar, vamos fazer a crítica, mas vamos também reconhecer que dentro desses 2 anos aí, o governo atual aí está procurando fazer muita coisa, e tenho certeza que vai fazer muito mais. Agradeço a participação do vereador Milton Bitt. Eu tenho certeza que estão estudando isso aí. A parte para Jussara Barrada, vereadora, tem 1 minuto. Boa noite a todos. Só para deixar uma coisa clara aqui em relação ao hospital, eu fui servidora lá há 19 anos, e quando o Pablo diz que são dívidas de governos anteriores, de fato a gente sabe que são dívidas de governos anteriores, Pablo, mas lá dentro tem pessoas que já faleceram. Lá dentro tinham pessoas que já faleceram. Vereadora, muitos estão sendo pagos pelo município. Depois você fala. Tem que aprender. Por favor. Olha só, tem pessoas que já Barrada, faleceram. por favor. Tem pessoas que lá estão doentes, esperando seu dinheiro. Então, respeito muito o Leonan. Vejo que o Leonan está lotado de boa vontade para resolver o problema do município, mas não venham me dizer que dívida de hospital, problema de hospital é de governos anteriores, não. É sim desse governo também, porque a partir do momento que você assume a prefeitura, você assume os ônus e os bônus. Então, vamos respeitar os ex-funcionários. Não é porque eu sou ex-funcionário que eu estou dizendo isso, não. Tem pessoas lá dentro que estão contando com esse dinheiro para poder resolverem as suas vidinhas. Parabéns, Romito. Você foi... Obrigado, muito vereadora. Claro no que você disse, mas lá dentro tem funcionários que contam com esse dinheiro. Então, não é problema de Leonan, são problemas de todos os munícipes de Cordeiro, inclusive do Leonan, tá? Obrigado à parte, Sara. Vamos seguir. Uma parte, Fabíola. 1 minuto. 1 minuto não dá. Pois é, Fabíola, mas a gente está com a sessão longa, você tem tribuna, você tem a tribuna ainda, né? Oi? Você está escrita na tribuna. Eu lá na tribuna. Oi? Porque a tribuna são 10 minutos, eu não vou usar os 10 minutos, não. É rapidinho aqui. Tá, à vontade. Tá bom? É só para eu não perder o raciocínio, porque eu fui anotando algumas coisas, Thiago, que você estava falando, e os demais colegas. E aí já vou começar, então, mudando, porque eu vou pegar a frase da Jussara, que realmente é um problema, que a gente vem nessa luta aí há bastante tempo, mas... que se realmente ocorra da melhor forma possível para poder quitar realmente toda a dívida trabalhista. Então, é para isso que a gente está tentando lutar, para que realmente ninguém saia prejudicado mais do que já foram esses anos todos. Então, agora, uma coisa que me chamou a atenção é de que, gente, errar, todos nós erramos. Né? O Pablo acabou de apontar um erro. O prefeito não está pagando atual o aluguel, não é isso? Você acabou de apontar um defeito, está errado. Né? Então não adianta falar assim, o governo passado, não, o governo passado também teve seus momentos, mas a gente tem que lembrar que o governo passado passou por grandes necessidades, era um governo sem dinheiro que conseguiu entregar a parte administrativa em ordem para o novo gestor, que chegou, graças a Deus, com muito dinheiro, com o governo do Estado, fazendo o máximo que está fazendo. Eu agradeço mais uma vez ao Cláudio Castro pelo seu primeiro mandato e agora pelo segundo mandato, junto com o nosso amigo Tiago Pampolha, que eu tenho certeza que vão continuar fazendo muito para o Cordeiro. Mas é fácil acusar o passado, e aí eu não entendo, eu acuso o passado, mas ele continuou com a mesma administração do hospital, igual a do Batata. Então, parabéns, Batata, porque ele gostou. Né? Aí é uma dúvida que me causou, porque está exatamente igual, nada mudou, é o mesmo tipo de administração, sendo que em campanha
o prefeito atual disse que a primeira coisa que ele ia fazer, uma das coisas que ele iria fazer, era mudar, que estava tudo errado. Então, pelo que eu entendi, ele quando assumiu, porque é fácil falar quando está fora, quando a gente está junto, lá dentro, que aí vê que não é tão fácil assim. E eu sei que ele permaneceu é porque era uma saída, mas que não é o que é necessário para Cordeiro, não é, e eu tenho certeza que ele vai avançar em relação a isso. Quanto à outra sua fala, Tiago, em relação à audiência pública, gostaria de dizer que também que eu não estava aqui presente porque eu estava no meu horário de serviço no CIEP. Mas fiquei muito preocupada depois quando eu assisti, quando eu vi que o próprio Marcelo, né, quando você indaga o André, o próprio Marcelo diz que não vai ter como, que vai estourar o teto. Outra coisa que não aconteceu no governo passado. Nós estamos em março, início de março, com já quase que extrapolando o teto. Agora, a gente sabe que a administração pública, e torço muito para o prefeito conseguir sair dessa situação difícil, porque Ronaldo, uma situação difícil e grave, porque a gente ainda tem que dar os aumentos para os nossos servidores, inclusive para os nossos professores. Né? O Fundeb já veio desde dezembro para aumentar e não foi repassado até agora esse aumento para os professores. Então, mais uma vez, grito aqui em nome da minha classe. Mas eu espero que ele faça, eu sei que ele vai conseguir uma saída, torço, porque eu torço por Cordeiro. Vereadora, agradeço a participação. Então, mais um momento que a gente precisa estar observando e não jogar culpa no passado, que foi um governo dificílimo, sem dinheiro, e que, graças a Deus, ele conseguiu entregar, pelo menos, a parte administrativa de forma correta, como todos sabem, até o CAL, que a gente não conseguia emenda, né, Pablo? Porque a gente estava no CAL, que por mais que o Pablo está aí, que está sempre perseverando, né, para a gente conseguir, né, emendas para Cordeiro, a gente barrava em quê? Estava no CALC. Então, nós lutamos, o prefeito passado lutou e conseguiu tirar o município do CALC. Então, eu espero, Ronaldo, sinceramente, todos nós aqui, eu tenho certeza que eu desejo de todos nós, que é uma situação muito grave, mas eu sei que, se Deus quiser, ele vai resolver e vai repassar o que tem que ser repassado de aumento para os nossos munícipes, para os nossos funcionários. Seguimos, por favor. Eu agradeço ao Romito pela participação e convido a vereadora Fabiola Mela de Carvalho para a tribuna, por gentileza. Oi, tá bom? Tá? Acho que tá bom. Boa noite a todos, caros colegas, em especial nosso presidente, pela acolhida, pelo carinho. Me senti muito acolhida desde o momento que eu entrei aqui, que foi convidada para tomar um café junto com todas as nossas funcionárias e funcionários, né, também da casa. Mas esse seu carinho foi especial e nos comoveu. E agora, ao iniciar a sessão, mais uma vez você lembrando de nós mulheres, né, e nos presenteando a mim e a Jussara. E hoje estou aqui até lembrando e sentindo a falta da Beth. Mando um abraço aqui à nossa querida Beth, né, que esteve com a gente no outro mandato, né, Jussara? E que é um desejo, né, deixo aqui de antemão, de ver mais mulheres, né? Nada contra os homens, temos direitos iguais, luto pelos direitos iguais, mas realmente existe uma defasagem, né, das mulheres em relação à política, né? Nós tivemos tempo que nós não tínhamos nem direito a voto, né? E hoje a gente está aí sendo bem representada, temos aqui sempre batalhadoras. E, no meu caso, hoje aqui, eu gostaria de deixar um abraço especial e falar, né, desse momento, né, da data de hoje, que é um dia muito especial para todas nós mulheres. Cada uma de nós, em nossas atribuições, além dos nossos trabalhos diários, né, todos sabemos, né, que sempre ainda, além dos nossos trabalhos, a gente ainda tem a dupla jornada ou tripla, sei lá qual, porque, além de trabalhar fora, a maioria de nós somos mães e donas de casa. E nós damos contas do recado. E, no meu caso aqui, que não é só meu, assim como da colega Jussara, além de tudo, nós temos nossas profissões
e não ficamos com ela, né? Somente com as nossas profissões. Eu sou professora, Jussara, agora, além de enfermeira, é a nova empresária, né, de Cordeiro, né? Desejo muito sucesso aqui, Jussara, mais uma vez, né, por toda a sua trajetória e sucesso para o seu novo empreendimento. Como você disse, é fácil, mas vem para a beira do fogão aqui ficar com a gente, né? Bora, né? Eu prefiro comprar, porque eu não sou boa de cozinha. Mas, enfim, além de tudo, dessa toda a nossa carga, né, que a gente tem, a gente quis, né, nós optamos, né, por ainda entrar para a política. Não foi fácil, eu tenho certeza que para a Jussara também não foi fácil, mas nós tivemos coragem e partimos para a luta. E estamos aqui. E, no mais, a gente foi crescendo, desenvolvendo, todas nós trabalhando, ela no terceiro mandato, eu no meu segundo mandato, e trazendo, né, as coisas para Cordeiro. Então, isso muito me deixa satisfeita, porque eu tenho certeza que, olhando para trás, que eu tenho muito mais vitórias do que derrotas, porque ninguém acerta tudo. A gente tenta, né, chegar ao 100%. A gente quer acertar, mas muitas vezes a gente acaba errando, mas não é o nosso objetivo principal. Então, eu tenho certeza que eu acertei muito mais do que errei e tenho certeza que vou continuar acertando, trazendo mais coisas, sempre lutando por Cordeiro. Crescemos em uma sociedade onde ainda pouco se valoriza o nosso potencial e, pior ainda, somos vítimas de preconceito. Eu mesma, principalmente na minha vida pública, já me deparei com várias situações muito tristes e lamentáveis para legislar na nossa cidade. Principalmente, passei a perceber que um dos motivos era por eu ser mulher. Porém, somos fortes e nunca fugimos da luta. Mas hoje eu estou aqui através da minha dedicação e amor pela minha amada cidade. Me tornei vereadora e, ao longo dos meus 2 mandatos, posso afirmar com orgulho que eu tenho contribuído muito para o nosso município. Quanto às emendas, né, eu tenho certeza que são públicas, todo mundo costuma sempre ver, principalmente quando é emenda financeira. Então, realmente chama mais atenção dos leitores e dos ouvintes, né, de todos que estão nos assistindo. Mas tem muita coisa que são coisas especiais que a gente precisa também dizer que, além disso, a gente tem outras funções, como a de fiscalizar, né, que o André está sempre falando aqui, na questão da fiscalização. Perfeito, é um dever nosso. Não é porque a gente é contra, não, é porque é nossa função. Ou se é a favor ou contra, é função nossa do Legislativo fiscalizar, né, Bit? Você que está aí já no seu terceiro também, né? Sabe como é que as coisas acontecem. Mas também é obrigação nossa criar leis com necessidades realmente que possam estar fazendo ações que possam estar contribuindo para a nossa municipalidade. E, em especial, hoje, eu queria dizer que eu já deixei aqui, no meu primeiro mandato, né, que uma das funções nossas é criar leis, né? Não é porque a gente... Não, é função. Então, se eu estou aqui como vereadora, eu tenho que exercer minhas funções, e uma delas é essa questão de projetos de lei. Aprovei a resolução 7 de 17, Ronaldo, ela era do meu primeiro mandato, e aí eu vou te pedir uma ajuda especial, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar e defesa dos direitos para a mulher. Ela foi aprovada, Ronaldo, e ela ainda não está executada. E realmente passou despercebido algumas coisas, e eu gostaria de pedir, que você está entrando agora, sei que você tem essa vontade, para você engajar com a gente nessa luta, para a gente conseguir Estou à disposição para ajudar em qualquer pauta que for necessária, vereadora. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir botá-la para andar. Aprovei também a lei que garante a prioridade de encaminhamento à vaga de emprego e de cursos profissionalizantes à mulher que tenham sido vítimas de violências domésticas. Também precisamos, ela é uma lei aprovada de 21 e que eu ainda não vi ela ser executada. Mas o meu objetivo está aí, eu alcancei de fazer e aprovar com os nossos novos colegas.
Ainda estou lutando por um projeto de lei, que agora foi o ano passado, que, no caso, que impede que os condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher assumam cargos públicos ou empresas prestadoras de serviço pelo poder público. O que eu sinto foi negado o ano passado. A discussão, né, Pablo sabe muito bem que é advogado, o direito é subjetivo, né? Ora, você faz uma leitura, acha uma coisa, você lê de novo, você acha outra, e aí ficou-se a caráter da gente, o jurídico da casa sugeriu que a gente optasse